Desenvolvimento de jogos. A minha mente sempre teve muitas ideias, muitos projetos, muitos desafios que eu queria fazer na minha infância, transformá-los em realidade. E com certeza a maior parte dessas ideias, desses projetos que eu desenhei, que eu idealizei, todos eles derivam da maioria dos conteúdos que eu assistia na minha infância, como Yu-Gi-Oh!, Chaotic, Dragon Ball, entre muitos outros, conteúdos infantis. Só que de qualidade, diferente dos de hoje, dos anos 2000. E no meio disso, eu construí muitos universos, construí muitas ideias, muitas histórias. Quando eu decidi me tornar desenvolvedor de jogos, já no final da minha adolescência, que eu já sabia o que eu queria fazer, eu comecei a me deparar com muitos obstáculos que todos eles são referentes à minha própria vida adulta. Meu nome é Felipe Reis, sou desenvolvedor de jogos indie e artista 3D. Esse vídeo, além de comentar um pouco sobre meus futuros projetos, eu queria falar sobre alguns desafios que eu enfrento como game developer. Eu acredito que a maioria dos gamers e game devs que desenvolvem, principalmente de forma autônoma, de forma indie, e às vezes não tem o recurso necessário, eles enfrentam o mesmo. Então vamos lá para o vídeo? Já tem provavelmente meses que eu não publico nada no meu canal, principalmente em relação a modelagem 3D, que acabou se tornando o maior foco do meu canal no YouTube, Vocês podem conferir algumas playlists que eu tenho aí, mas especialmente quando eu desenvolvi esse canal, a minha ideia inicial sempre foi compartilhar como desenvolver jogos, como desenvolver assets para jogos, como programar jogos, em especial falar sobre meus projetos. Eu tenho alguns breves vídeos falando sobre alguns projetos que eu fiz. Alguns só foram para Game Jams, até participei de uma outra que eu postei no canal, só que aquela eu não consegui gravar na época devido ao trabalho, que eu não postei na verdade, E dessa vez eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês meus planos para 2025 em diante. Eu quero muito desabafar mesmo, acredito que o canal é algo pessoal. E isso aqui, está aqui quem gosta de ouvir, quem entende que é importante o crescimento pessoal na carreira de desenvolvedor de jogos, e na carreira, na própria vida, Seja você independente da sua carreira. E assim, você deve ter visto no título, eu vou estar fazendo 30 anos esse ano. Então a idade ela começa a bater e a gente olha para trás e pensa, o que eu conquistei? Ou até onde eu cheguei? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Durante muitos anos eu quis desenvolver vários gêneros de jogos diferentes. No início eu me inspirei muito no Souls-like, também me inspirei em alguns jogos. Caramba, me fugiu a memória agora. Eu me inspirei em jogos do estilo do God of War. Afinal, God of War, o 2 e 1 foram os primeiros que eu joguei no PS2. Eu esqueci agora o gênero do jogo. Vai passar escrito aí embaixo. Enfim. E com o passar dos anos, eu fui jogando outros jogos, fui aprendendo várias mecânicas e gostando delas. E o tempo foi passando. Antigamente eu escrevia histórias também. Eu gostava de escrever muitas histórias, livros na verdade. Hoje eu não consigo mais escrever por falta de tempo ou reescrevê-los, mas com o passar do tempo eu quis passar a escrever histórias de jogos também. Tanto que eu prototipei vários projetos, vários jogos interessantes que eu gostaria de criar, Só que aquilo, principalmente quando você está começando a desenvolver jogos, uma coisa que a pessoa precisa ter pé no chão, Uma coisa que eu não tive. Principalmente por ser o seu primeiro grande jogo ali, você quer criar um grande jogo. Logo depois que eu aprendi a usar algumas mecânicas, algumas ferramentas de criação de jogos, e aprender a usar o SketchUp e o Blender de forma bem rasa mesmo. Eu criava muito modelo feio. Eu vou tentar passar alguns modelos que eu criava aí no vídeo. E aprender a usar eles, assim, eu já queria desenvolver jogos 3D grande. No final, o projeto não foi... o projeto principal que eu tinha lá no passado não foi para frente,
Mas o bom é que em seguida eu aprendi a modelar no Blender. Eu fiz um curso, né, de arquitetura 3D com Augusto César. Para quem não conhece, né, ele tem um canal no YouTube muito grande. Ele é um ótimo professor. E daí eu fiz o curso de modelagem 3D. Eu aprendi a modelar os objetos, né, lugares, ambientes. E a partir daquilo eu aprendi a modelar praticamente tudo. Eu comecei a criar assets todo tipo de asset que você possa imaginar. Eu comecei a me desafiar, né? E claro, também até eu me introduzi ali meio que sozinho na modelagem de personagens. Eu tenho meu Instagram com alguns personagens que eu criei. É algo bem mais difícil. Por mais que eu tenha adquirido alguns cursos, eu dropei alguns deles, em especial alguns de desenvolvimento, outros de criação de personagens. Eles ainda estão na minha lista para eu poder fazer. Só que de fato eu ainda não os fiz, né? Enfim, eu construí vários projetos durante o meu período de estudo. Meio que eu dei uma congelada nessa questão de desenvolvimento de jogos. Eu foquei bastante na modelagem 3D. Tanto que o meu auge no meu Instagram, o auge dos meus estudos, dos meus projetos 3D, eles são focados totalmente na visualização arquitetônica. Ter algumas coisas relacionadas a assets também. Foi até quando eu comecei a ver que o mercado era muito favorável para a venda de assets 3D. Foi algo que eu aprendi tanto nos meus estudos, como também fui vendo como o mercado funcionava. E quando eu criei minha primeira loja, que foi na Turbo Squid, logo em seguida fui ampliando para outras lojas que eu tenho hoje, né, como Sketchfab, a Fab, CG Trader. Nisso meu Instagram ele cresceu bastante, foi um salto, praticamente de 1 a 3 anos trabalhando ali, estudando 3D. Em um ano, mais ou menos, eu fiz mais de 1.000 seguidores, que é mais ou menos a média que eu tenho até hoje. Só que eu passei por uma fase na minha vida que eu precisei congelar o curso, eu acabei não conseguindo concluir o curso na época. Meu PC estava com problema, daí eu não consegui fazer mais 3D como fazia antes. E consequentemente eu também não pude mais estudar jogos, né, criação de jogos, nem nada. Foi um tempo que eu estagnei no meu Instagram bastante, e meses depois, aproximadamente de 8 a 10 meses, eu voltei a ter meu PC de volta, funcionando normalmente. Porém a minha vida tinha mudado bastante nesse período de 8 meses, tinha se transformado. Eu acabei não tendo mais o mesmo pique e o mesmo tempo de antes para eu poder criar cenários 3D, objetos 3D, assets de 3D. Daí assim que o canal já tinha dado uma grande congelada, eu voltei a postar algumas coisas e depois eu não consegui concluir o curso de modelagem 3D que eu estava fazendo, mas eu já sabia modelar praticamente muita coisa. Em seguida eu precisei, devido à mudança de emprego, meio que eu nunca trabalhei no mercado de jogos, né? Eu precisei sempre pegar outros empregos. E por enquanto assim, né, eu sigo a vida. E daí eu precisei passar por uma fase na minha vida ali que eu não tinha mais tempo de focar muito no 3D. Foi quando eu voltei a tentar focar na criação de jogos, porque acredito que me levou a muitos protótipos, né? De jogos, tanto em 2D como em 3D. Foi uma fase que eu tive vários picos espaçados de criatividade. Porém, não só criatividade. Você constrói um projeto a partir desses picos de criatividade. Eu comecei a fazer vários mini projetos, alguns semi-concluídos, outros eram projetos que eu tenho no meu canal, tanto de Game Maker como The Fold. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre The Fold, né? Foi nesse período também. Tanto na Godot, que eu conheci, até hoje eu estudo Godot. Hoje eu sou um usuário, né, de Godot, a Unity meio que eu desisti dela. Unreal eu usei um pouco, fiz alguns protótipos estudando ela também, foi bem interessante. Por mais que meu computador não suportasse o uso da Unreal Engine na época, até hoje ele não suporta, né, por enquanto. Durante esses anos todos eu vivi um ciclo de tentativas e erros, né, falhas, recomeços, vários projetos, ideias que eu tive, eu iniciava, chegava num ponto ali importante, eu dropava, eu parava. E assim eu comecei a perceber isso, né, esses últimos tempos, primeiramente nos meus livros, porque na minha adolescência, obviamente, eu tinha muito mais tempo, eu não tinha a responsabilidade de um adulto. Eu consegui escrever meus livros e deveras eram bem longos.
Eu cheguei a escrever por exemplo, de mais de 800 páginas, sim, foi à mão, em um caderno com folha também A4, 800 páginas nesse formato. Para vocês verem como eu tinha tempo e criatividade naquela época, né? Eu era adolescente. E com o passar do tempo eu não conseguia escrever mais um conteúdo que passasse de 30 a 40 páginas. E eu não tinha mais a criatividade de antes, minha criatividade foi se esvaziando. E isso acabou se refletindo também no 3D. Toda vez que eu pegava um projeto, depois que eu tinha aprendido, claro, quando eu pegava um projeto curto que durava alguns dias ou até 2 ou 3 semanas no máximo, eu conseguia fazer, por mais que na terceira semana minha mente começasse a ficar cansada dele. Mas quando eu pegava um projeto um pouco mais longo, ou eu sofria bastante para terminar ele, eu desistia, né? Tem até alguns produtos, né, que eu fiz para minha loja que eu não concluí até hoje, simplesmente por não ter deixado, por ter deixado de lado ou por procrastinar tanto, né, a ponto de, né, ter cansado deles, porque eles eram muito longos. E o fato de não poder trabalhar de uma forma constante em um projeto, né, fez perceber que como é difícil trabalhar um projeto mais longo. E da mesma forma que meus livros de projetos 3D eu não conseguia, não construir nada a longo prazo. Isso também começou a se refletir nos meus projetos que estavam sendo desenvolvidos, né, os atuais. Praticamente todos os jogos que eu tentei desenvolver grandes, né, ou medianos, eu não conseguia concluir. Algumas ideias ficavam, né, em roteiros escritos, outras simplesmente eu começava e eu desistia. Eu criava uma fase inicial, 2 fases, criava algumas mecânicas. Geralmente eu sempre parava nessa parte, eu parava na parte principal, né? Eu colocava o personagem principal, programava, né? Dava uma movimentação, câmera, e depois que isso ficava pronto, passava alguns dias ou semanas, eu dropava o projeto, não conseguia mais mexer nele. Isso aconteceu vários projetos, várias vezes. Tantos projetos meus como alguns eu perdi também praticamente, alguns deles estão hoje até no meu HD, e eu percebi que eu precisava de tempo para poder prosseguir esses projetos. E daí, né, nós chegamos ao tema desse vídeo, fazendo o jogo do sonho aos 30 anos de idade. Quando eu me projetava lá na frente, né, há uns 15 anos atrás, quando eu decidi desenvolver jogos, eu sempre achava que em pouco tempo de estudo e desenvolvimento eu conseguiria criar algo relevante no mercado. E até hoje, o pouco que eu criei, eu tinha 2 jogos na Play Store, esses dois infelizmente eles foram excluídos da plataforma por diretrizes, né? Eu também tenho um jogo na Opera GX, no meu navegador, né, do Opera. Eu projetava que eu teria realizado grandes jogos, ou pelo menos jogos que eu sonhava em criar. Já nessa idade eu já teria vários jogos, né, na minha loja, com certeza, né, eu teria isso. Só que não, né, não só jogos dos meus sonhos. Eu com certeza pensava que eu conseguiria fazer. Eu já teria feito vários jogos nessa idade, várias histórias incríveis que eu também projetava escrever. E vou fazer 30 anos esse ano, em março. Eu me deparo que num cenário que o tempo passou, né, eu não consegui alcançar isso tudo. Mas então por que o tema do vídeo? Que jogo do sonho é esse que você vai criar, né? Esse é um vídeo de reflexão, né, primeiramente, mas eu vou falar um pouco mais disso. Apesar de ser um vídeo de desabafo, né, e uma reflexão, eu consegui chegar, entre aspas, numa luz ao fim do túnel ali, porque nessa virada que eu tive nesses últimos tempos, eu entendi, né, que realmente, né, o tempo não era só o tempo que me faltava, eu precisava parar de procrastinar, né, e a verdade é que eu não precisava criar um jogo do sonho ali, por mais que toda vez que você que é game dev sonha em criar um God of War, um GTA, um Hollow Knight ali, né, um Elden Ring de primeira, eu vou te falar que você provavelmente, né, 99% de chance você não vai conseguir. Então eu percebi isso, né, a longo prazo, mas eu percebi. E assim, eu entendi que os jogos que eu criei assim, eles foram relevantes para mim, eles foram relevantes na minha trajetória, na minha jornada como game dev.
Mas assim, eles não alcançaram o que eu queria, mas eles mudaram a minha vida, eles mudaram a minha trajetória, eles mudaram, eles me transformaram no que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho deles, eu aprendi muitas mecânicas, eu aprendi a programar, eu aprendi a passar por estresses, eu aprendi a passar por várias coisas que só eles me ensinaram. E que a gente não possa desistir, não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode parar no meio do caminho. E aqui no Brasil, né, eu e você sabemos que como é difícil se tornar desenvolvedor de jogos de forma independente. Claro, não só a própria profissão em si, a vida adulta requer muitas responsabilidades, muitos compromissos, e quando você tem tudo isso e pouco dinheiro fica complicado. Você acaba se sujeitando a trabalhar, né, no mercado de trabalho, a gente sabe como o mercado de trabalho é. E assim, isso acaba travando muitos sonhos de que é ser o desenvolvedor de jogos. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que, sim, eu tenho hoje um projeto, né? Alguns projetos, na verdade, né? Mas eu tenho um projeto que eu quero trabalhar e os projetos que eu quero colocar pra frente. Existe sim uma esperança no fim do túnel pra mim, pra você que está nesse limbo aí do desenvolvimento de jogos, mas não sabe pra onde ir ou não consegue terminar nenhum projeto. Existe sim um caminho que você pode traçar para você conseguir alcançar esse objetivo que você tem, principalmente pra gente que mora aqui, né, no Brasil. Você que sonha colocar o seu jogo na Steam, por exemplo, é o meu sonho desse ano. Eu tenho como meta esse ano colocar o meu primeiro jogo, né, oficialzão ali na Steam. E mesmo que esse jogo ele não seja um jogo dos sonhos, ou que não seja um jogo nível AAA, ou que não seja um jogo criado com uma placa de vídeo ali RTX, ele vai ser o meu jogo dos sonhos, porque ele vai realizar o meu sonho de criar um jogo e o público poder jogar ele. Quais são os jogos dos sonhos que eu tive? Eu tive muitos jogos e assim, né, eu tenho muitas metas ainda para poder cumprir. Eu acredito que colocar um jogo na Steam, independente do nível dele, ele vai me trazer mais experiência, ele vai me trazer mais conhecimento para futuros projetos. E a minha meta agora é focar no tempo, a administração de tempo. Porque eu percebi que o tempo é o que mais, né, mata na carreira do game dev, né? E pessoal, basicamente é isso, né? O meu vídeo ele foi mais uma conversa com vocês sobre como está sendo a minha jornada de desenvolvimento de jogos. Por enquanto ela está bem morna, né? A minha meta desse ano é esquentá-la, né? Colocar um jogo na Steam. Mas eu acredito que agora eu volte a publicar conteúdo no meu canal, mesmo que seja um conteúdo mais curto, porque hoje eu não consigo, por enquanto, ter tempo para gravar um vídeo de 10 a 15 minutos. Só assim, né? Do nada, eu tendo um desejo muito grande de publicar, que eu consigo. Vocês provavelmente estão vendo no meu canal, se vocês clicarem ali, vocês vão ver minhas playlists gigantes dos meus vídeos, principalmente os meus vídeos de tutoriais. Eu quero voltar com os tutoriais em breve. Eu quero voltar a mostrar como eu estou criando meus jogos. E esses projetos que eu estou criando agora, eu quero colocar ele mostrando aqui no YouTube. Mostrar como eu estou criando, comentar mais sobre ele, comentar sobre a ideia. Enfim, eu quero explorar com vocês como eu estou criando os meus jogos. Talvez agora eu ainda não consiga publicar vídeos de como criar jogos ou como criar o seu primeiro jogo, como muitos canais fazem, mas o meu desejo é colocar os meus jogos ali em visibilidade e colocar, né, a minha missão, né, de colocar o meu jogo na Steam, né, que vocês possam se divertir, conhecer ele e inspirar, né, você que é game dev também. Você pode alcançar o seu sonho, você pode alcançar a sua meta. Só basta você ter foco, né, saber administrar seu tempo, colocar, né, suas expectativas, suas metas ali, né, como prioridade, né, e assim, não colocar tanta expectativa e fazer mais do que imaginar muito, né. Talvez eu tenha perdido muito tempo na minha vida projetando muito ao invés só de colocar em prática, né. Eu acho que talvez essa seja a frase mais relevante que eu tenha dito em todo esse vídeo. Essas imagens que vocês estão vendo aí algumas vão ser de alguns projetos meus, outras são geradas por inteligência artificial, né? Porque dá uma brisa bem interessante, né? Enfim, galera.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conheçam o meu canal, conheçam meus projetos, conheçam lá meu Instagram, né? eu.crio.3D, tá? Novo nome. E é isso, né? Que Deus a todos abençoe. RC Games Desconectando. Valeu, falou!